Na programação, uma das coisas que a gente está sempre fazendo é manipular e utilizar informações, é manipular dados. Eu diria que essa é até a essência da programação, você receber uma informação, processar ela e retornar alguma coisa no final. Isso pode ir de algum problema super simples, tipo receber 2 números, somar eles junto e depois retornar o resultado dessa soma. Como também pode ser alguma coisa bem mais complexa. Você está lá dentro de um jogo, está recebendo um monte de inputs do jogador, está atualizando posições, guardando informação de modelo 3D, processando um monte de coisa ao mesmo tempo que no final vai resultar naquela imagem no monitor da pessoa, vai resultar no som que vai tocar no fone de ouvido da pessoa. Então você precisa de alguma forma de trabalhar com dados durante a execução do seu programa, trabalhar com valores. Então para isso a gente usa a memória principal, que é o que a gente conhece como memória RAM, que significa memória de acesso aleatório, que é essa pecinha aqui que fica lá no computador. Nela a gente vai armazenar valores que vão existir somente enquanto o programa está rodando. Então a gente não usa ela para armazenar coisas que vão durar a longo prazo, porque se eu desligar o computador, acabou, tudo que está lá na memória RAM já vai ter se perdido. Para coisas que vão durar mais tempo, a gente usa o HD ou SSD, que servem para ficar guardado a longo prazo. Então essa memória RAM ela vai armazenar valores em binário, em zeros e uns. Esses dígitos binários a gente chama de bit, e dá pra gente contar usando eles igual a gente faz com nossos números decimais, que vão de 0 até 9. Quando a gente vai contar normalmente, o que a gente faz? A gente conta de 0 até 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daí quando chega no 9 e a gente quer adicionar mais um, a gente não consegue, porque só vai até 9, a gente só consegue representar 9 dígitos. Então aquela casinha que está o 9 vai estourar, vai voltar a ser 0 e a gente adiciona 1 na casa da esquerda. A casa que está na esquerda está valendo 0, a gente adiciona 1 nele, começa a valer 1. Então a gente fica com 1 e com 0, formando assim o 10. Daí a gente pode repetir isso com 11, 12, 13 até chegar no 19. E quando chegar no 19, se a gente quiser adicionar 1, vai estourar a casa da direita e vai adicionar 1 na casa da esquerda. E isso vai se repetindo até a casa da esquerda chegar em 9 também. Então quando a gente tiver 99, que é 9, depois 9, a gente vai estourar a casa da direita, que vai ficar 0. A gente vai adicionar 1 na casa da esquerda, que vai estourar também e vai ficar 0. E a gente vai ter que adicionar 1 na casa da esquerda, formando um 100. Então cada casinha dessas ela tem um peso próprio. A primeira casa tem o peso 1, que é 10 elevado a 0. Então a gente pode multiplicar aquela casa com 1, que a gente vai ter o valor real dela. A segunda casa tem o valor 10, que é 10 elevado a 1. Então a gente pode multiplicar aquela casa por 10, que a gente vai ter o valor real dela. Então se a gente pega o 2 que está naquela casa e multiplica por 10, a gente vai ter 20. E a outra casa vai ter 100, a outra casa vai ter 1000. Então a gente tem potências de 10 aí. 10 elevado à posição da casa. Então a gente consegue ter essa mesma lógica no número binário. Só que em vez de ir de 0 até 9, a gente vai de 0 até 1. Então a gente só tem 2 dígitos aí, não temos mais 10. Então só torna tudo mais fácil. Em vez da gente chegar até o 9 e estourar, a gente chega até o 1 e estoura. Então a gente começa com 0, adiciona 1, vira 1, adiciona 1 de novo, não tem mais nenhum dígito, a gente vai ter que estourar essa casa, vira 0 de novo, e na casa da esquerda vira 1. Então a gente fica com 1, 0, que representa 2. Daí a gente adiciona mais 1, fica 1, 1, que representa 3, vai estourar a casa da direita, vai ter que adicionar 1 na casa da esquerda, vai estourar a casa da esquerda, e a gente vai ter que adicionar 1 na casa mais na esquerda ainda, que aí a gente fica com 1, 0, 0, que é o 4. E a gente pode seguir contando dessa forma. Igual a gente tem pesos para cada casa no número decimal, a gente também vai ter pesos para o número binário. Só que em vez de ser base de 10, a gente tem bases de 2. Então a primeira casa vale 2 elevado a 0, que é 1 também. Então a gente pode multiplicar por 1, que vai ser aquele valor. A segunda casa vai ser 2 elevado a 1. Então se a gente pegar o 2 que a gente viu antes, que é 1, 0, a gente pode multiplicar esse 1
que está na segunda casa, por 2. E esse 0 que está na primeira casa por 1. Daí se a gente somar 2 mais 0, a gente tem 2, que é o nosso número em decimal. Daí vai continuando as potências de 2. O 2 elevado a 2, o 2 elevado a 3, o 2 elevado a 4 e por aí vai. Então você vê que é bem simples de representar as coisas usando um número binário. Por que o computador usa isso? Porque é mais fácil a gente usar um transistor para poder identificar se um valor é 1 ou 0 do que identificar se o valor é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele verifica se a energia que está passando lá está acima de um valor e fala assim, isso daí é 1. Se está abaixo desse valor, isso daí é 0. Então é bem mais fácil de manipular essas informações. E vocês vão ver que isso vai ser bem útil de vocês saberem em diversos casos. Então a memória principal consegue armazenar dados temporários nela. Esses dados, eles são agrupados em grupinhos de 8 bits. Quando a gente tem 8 bits, a gente pode chamar isso de 1 byte. 1 byte e 8 bits é a mesma coisa. Daí cada grupinho desses, ele tem um endereço próprio, que é como se fosse um endereço de casa mesmo, é o lugar que está aquela parte da memória. Então a gente tem, por exemplo, o primeiro endereço, que aí tem 8 bits nele. Tem o segundo endereço que tem mais 1 byte nele, tem o terceiro endereço que tem mais 1 byte nele. Então tem vários endereços até acabar o tamanho da memória RAM, que ela também não tem memória infinita. Nas linguagens de programação, a gente tem uma ferramenta muito útil que serve para a gente dizer para o processador, falar assim, ô processador, aloca uma quantidadezinha de memória lá na memória RAM para a gente conseguir usar, para a gente manipular como a gente quiser. Ou seja, o processador vai reservar um espaço lá para você usar com o tamanho que você pediu e falar assim, pode usar aí meu patrão. Daí você pode manipular essa informação como você quiser e deixar guardado na memória RAM enquanto você precisar. Essa ferramenta tão importante são as variáveis. Então hoje vocês vão aprender como que vocês criam as variáveis para poder trabalhar com elas, para poder alcançar seus objetivos. Para declarar uma variável, ou seja, para poder criar uma variável, para a gente dizer para o compilador, aloca esse espaço lá na memória para nós, a gente começa dizendo o tipo dela. Então a gente tem que falar o que a gente vai guardar dentro dessa variável. Esse tipo ele não fica guardado junto com a variável. Ela não sabe nada sobre o tipo dela, é só um conjunto de zeros e uns. Esse tipo serve só para o nosso programa saber algumas coisas. Primeiro, para o compilador conseguir saber quantos bits que ele precisa pedir para o processador alocar na memória, o tamanho certinho para poder armazenar aquele tipo de dado e também a quantidade que ele precisa ler da memória quando a gente for ler esse valor. Então ele precisa saber o tamanho certo para não perder nenhuma informação e também para não ler nada além do que a gente precisa, para não ler coisa que não tem nada a ver com nossa variável. Outra coisa que o tipo faz é ajudar o nosso programa a organizar como que ele vai interpretar essas informações. Então, por exemplo, se eu tenho um número 65 guardado lá na memória, se eu determinar que esse 65 é um número inteiro, beleza, esse é um número 65. Agora, se eu determinar que aquilo é um caractere, então esse 65 corresponde ao código da letra A maiúscula. Ou seja, mesmo tendo o mesmo valor guardado, com o mesmo tamanho, a gente consegue interpretar ele de maneiras diferentes. Tudo isso por conta do tipo dele. Então, tem alguns tipos primitivos que já vêm junto da linguagem e que não são dependentes de nenhuma biblioteca, mas você também consegue criar seus próprios tipos usando classes e structs, que vocês vão aprender melhor em outras aulas. Mas por enquanto, vamos focar em aprender os tipos mais básicos que vocês vão começar a utilizar, que são o tipo int, para poder representar um valor inteiro, que tem 32 bits, ou seja, 4 bytes. A gente tem também o tipo float, que vai guardar valores quebrados, que vão ter casas decimais. Ele usa uma representação que a gente chama de ponto flutuante, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas é uma forma de guardar esses números decimais usando o binário. A gente tem também o tipo bool, que guarda valores booleanos, ou seja, valores que podem ser falso ou verdadeiro. Ele só pode ser 2 valores possíveis, só pode ser 0, que é falso, ou 1, que é verdadeiro. Então ele só guarda um bit, que vai ser muito útil quando a gente começar a trabalhar com condições.
quando a gente precisar que alguma coisa aconteça caso alguma condição nossa seja verdadeira ou seja falsa. E a gente também tem as strings, que serve para a gente guardar um texto basicamente, um conjunto de caracteres, sendo que para um caractere individual a gente usa o char. Então eu mencionei que o inteiro ele tem 32 bits, o int, mas a gente tem algumas variações que vão variar no tamanho, igual o long para o tipo inteiro que tem 64 bits. A gente tem também o double ou o decimal para pontos flutuantes, mas por enquanto não precisa focar tanto nisso. Eu vou deixar aí embaixo na descrição a documentação da Microsoft mostrando sobre esses tipos primitivos, qual que é o tamanho de cada um, para vocês darem uma olhada depois. Então vamos abrir aqui nosso Hello World, vamos começar declarando uma variável do tipo inteiro, do tipo int. Então vou dar um enter aqui, você vê que ele já dá o tab automaticamente, porque eu estou dentro do escopo aqui da função main. Eu vou colocar aqui int, você vê que se eu passar o mouse aqui, ele fala que representa um inteiro com um sinal, ele pode ser positivo ou negativo, de 32 bits. Tomem cuidado com letra maiúscula ou minúscula, se você colocar alguma letra diferente, vai dar erro, ele não vai reconhecer o tipo. Então aqui é tudo minúsculo. Daí aqui na frente, a gente vai dar um nome para essa variável, que é um apelido que eu vou dar para ela, é como que eu vou chamar ela no resto do código. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui, só que tem algumas regrinhas que a gente precisa seguir para poder nomear elas. Então a gente não consegue usar caracteres especiais, não consigo, sei lá, vir aqui colocar um hashtag, um sinal de dólar, um arroba. Isso daqui não vai reconhecer como nome da variável. A gente não consegue colocar números no início dela. Então se eu colocar 2A aqui, você vê que ele não reconhece. Entretanto, a gente consegue colocar números depois do primeiro caractere. Então posso colocar aqui AA1, ele vai reconhecer. Consigo colocar letra maiúscula, minúscula e consigo usar underline também. Posso colocar aqui no início, posso colocar aqui no meio. Também é um caractere que ele deixa. Não consigo usar, por exemplo, a barrinha de menos. Então tem essas regrinhas que a gente precisa seguir. Fora isso, está liberado. Então vou dar um nome aqui para ela. É importante que no nosso programa a gente dê nomes significativos para as variáveis. Então a gente dê nomes que vão descrever o que ela vai guardar no meu programa. Se eu tenho, por exemplo, uma variável que vai guardar a idade do usuário, eu coloco idade lá para ela. Porque isso ajuda conforme vai passando o tempo de desenvolvimento. Quando você voltar naquele código daqui a alguns dias e ver lá uma variável com o nome X, você não vai saber o que esse X deveria ser. Então é importante que a gente dê nomes consistentes para ela e que a gente siga padrões de nomeação. Eu vou ter vídeos específicos para isso, para a gente falar um pouquinho mais sobre, mas só tenha isso em mente na hora de escrever seus programas. Vou dar um nome aqui para ela, como é um exemplo, eu vou chamar de number, chamar de número, e é só isso. Você vê que compila normalmente aqui. Se eu der um play aqui, você vê que compila normal, tá fazendo a mesma coisa porque eu não estou usando ela. A gente só precisa do tipo e do nome dela para a gente conseguir declarar. E é claro, ponto e vírgula no final de tudo. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Se eu passar o mouse aqui nele, ele tá dando um warning aqui para mim. O warning, ele não é um erro de compilação, ele deixa a gente compilar normalmente nosso programa, mas é uma sugestão de coisas que a gente poderia fazer para melhorar. Então aqui, por exemplo, tá falando que a variável number está sendo declarada, mas nunca está sendo usada. Então vamos resolver isso aqui, vamos usar ela em algum lugar. Aqui no meu writeLine, você vê que dentro dos parênteses eu passo como argumento o que eu quero escrever no console. Nesse caso aqui eu estou escrevendo esse texto Hello World, que se eu passar o mouse aqui agora, vocês vão ver que é uma string, que é o que eu estava falando antes, ele é uma sequência de caracteres. Mas eu vou apagar isso aqui e agora eu vou passar o meu number. Então passei aqui o number, escrevo o nome dele do jeito que está lá. Você vê que ele ainda está me reclamando. Se a gente passar o mouse aqui, ele fala que a gente está usando uma variável local que não foi atribuído nenhum valor para ela. Então a gente tem que passar um valor para essa variável inteira. Vamos fazer isso aqui. A gente pode fazer aqui na mesma linha, ou a gente pode fazer numa outra linha separada sem problema. Vamos fazer aqui na mesma linha, depois eu mostro o outro jeito da gente fazer isso. Vou passar aqui, por exemplo, o valor 0. Então o que eu fiz?
eu coloquei um igual. Esse igual aqui, ele significa atribuição. Então, quando a gente usa só um igual, quer dizer que a gente está atribuindo um valor para uma variável. Então, eu uso o igual e aqui na direita eu passo o valor que eu quero atribuir. Então, estou passando o 0, que é um valor literal, ou seja, é só um valor, ele não é uma variável. E é um valor inteiro. Então, eu passei o valor 0 para a minha variável number. Você vê que ele parou de dar aquele erro aqui embaixo. Se eu der um Ctrl S agora para salvar e der um Ctrl F5 para rodar, você vê que ele mostrou aqui 0. Se eu dar um zoom aqui para vocês verem, ele mostrou 0, que é o valor da variável number. Posso vir aqui e colocar, por exemplo, 235 mil. Quando eu rodar agora, você vê que agora está mostrando 235 mil. Então, a gente está criando uma variável, atribuindo um valor para ela e usando esse valor aqui no nosso writeLine. Então, eu disse que a gente pode fazer na mesma hora da declaração, mas a gente pode também fazer em outra linha. Posso vir aqui, colocar number de novo. Você vê que aqui eu não coloco o tipo eu só uso na hora que eu vou declarar a variável. Na hora que eu vou falar, compilador, pede para o processador liberar aí 32 bits de memória para mim. Porque depois essa memória já está alocada, eu não preciso pedir mais. Ela já está lá, é só eu usar. Então eu uso aqui o nome da variável para poder usar esse espaço que já está alocado para mim. Posso vir aqui de novo, passar o valor 20. Então ele declara a variável number, coloca o valor 235 mil nela, atribui esse valor para ela. E aqui embaixo ele atribui o valor 20. Então estava antes o valor 235 mil, esse 20 vai sobrescrever, ele vai ficar lá no lugar dele. E agora vai passar a valer 20. Se eu rodar aqui agora, você vê que ele printa aqui para mim 20. Muito legal, né? Posso fazer esse print antes e depois para vocês verem que antes de eu atribuir esse valor como 20, a variável number valia 235 mil. Então eu atribuí o valor 235 mil para a variável number, que eu estou declarando aqui na linha 9. Estou printando esse valor. Depois estou atribuindo 20 para ela. E estou printando esse valor de novo. Vamos ver? Está mostrando aqui 235 mil, depois 20, agora aperto o Enter para poder sair. Então, se eu tentasse passar o tipo aqui de novo, igual eu fiz aqui na linha 9, você vê que ele me daria um erro. Por quê? Porque já tem uma variável local com o nome number, que está definida nesse mesmo escopo, no escopo aqui da main. Porque esse tipo aqui significa que a gente está tentando declarar essa variável. E não precisa, já está declarado aqui. Então, isso daqui quer dizer que a gente está tentando declarar duas variáveis com o mesmo nome, que a gente não pode fazer. Então tomem cuidado com isso. A gente pode ter várias variáveis conforme o nosso problema. Vou criar aqui uma variável chamada A. Não faça isso num programa de verdade. Aqui é só para demonstração mesmo. A, B. Então você vê que como eu estou declarando uma variável nova, eu estou usando aqui o tipo int. Se eu não definir o tipo, ele vai falar que não existe nenhum A, porque eu não declarei em lugar nenhum. Como é que ele vai saber o que é esse A aí? Então eu tenho que colocar o tipo aqui antes. Posso mostrar aqui, posso mostrar aqui. Vou apagar esses dois aqui. Vou apagar esse number. Então eu declarei o A, passando 20 para ele. Declarei o B, passando 9 para ele. E estou printando os dois no console. Estou escrevendo aqui. Aqui mostra aqui para mim 20 e 9. Beleza. Eu falei também de alguns outros tipos que a gente pode ter. Vamos declarar uma variável do tipo float agora. Então a gente coloca float, que é um tipo de ponto flutuante. Ele tem vírgula, uma de number também. Gostei desse nome. Aí vou atribuir um valor para ele. Vou colocar 20. Eu consigo colocar 20 aqui nele, normalmente. Se eu vier aqui printar ele, você vê que ele vai printar o 20. Só que eu também consigo colocar um ponto e algum número decimal na frente. Só que aqui ele está reclamando de uma coisinha. Ele está falando que a gente não consegue converter implicitamente do tipo double, que eu falei que é um tipo de número de ponto flutuante também. Só que ele tem mais bits para ele, então ele tem uma precisão maior. Ele está falando que a gente não consegue converter desse tipo para o tipo float. Então esse número literal aqui é um número do tipo double. Então a gente tem que indicar para o compilador que isso daqui não é double, isso daqui é um float. Para isso a gente coloca um F na frente.
Você vê que ele até fala aqui, se eu tirar esse F, ele fala aqui na frente para a gente usar um sufixo F para poder criar um literal desse tipo. Então eu uso o F aqui, funciona normalmente. Se eu printar agora, aparece meu 20.238. Tome cuidado aqui, porque a gente vai usar ponto. O ponto que seria a vírgula aqui do número. A gente não usa vírgula, esse daqui daria um erro para mim. Eu não consigo compilar. Então vamos tentar alguns tipos diferentes. Vou criar aqui uma variável do tipo string. Eu escrevo aqui string. Vou dar um nome para ela, chamar de name. E vou atribuir um texto aqui para ela. Quando a gente vai colocar um valor literal do tipo string, a gente usa aspas. Aspas duplas, no caso. A gente não consegue usar aspas simples. Não. Aspas simples é só para caractere. A gente usa aspas duplas para isso. A gente consegue colocar um texto aqui dentro dele. E ele vai guardar normal. Ele está reclamando aqui que não existe number. Vou colocar name aqui no lugar. E eu posso colocar aqui um texto. O texto que eu quiser. Vou colocar aqui idea.toGame. Se eu rodar aqui, você vê que ele printa aqui para mim, idea.toGame. Posso vir aqui e atribuir outro valor para ele normalmente. Ele printa aqui para mim. Então ele serve para guardar um texto, diferentemente do tipo char, que guarda um caractere. Então ao invés de eu usar aspas duplas, eu uso aspas simples. Vou colocar aqui A, por exemplo. Então eu só consigo um caractere por vez, eu não consigo colocar vários igual string. Você vê que ele reclama aqui. Ele fala aqui que tem muitos caracteres no literal de caractere. Então eu consigo só usar um. Isso daqui dentro da memória vai ser representado por um código de UTF-16. Ele fala aqui, representa o caractere como um código de UTF-16, que é uma forma de codificar os caracteres. Eu vou falar mais sobre isso depois, mas essencialmente cada caractere ele tem um número associado com ele. Então eu consigo, por exemplo, passar aqui 65. Ele fala que eu não consigo converter implicitamente de int para char. Mas se eu vier aqui converter, você vê que aqui vai aparecer o caractere A maiúsculo, igual eu tinha falado antes. Essa parte de conversão aqui vocês não precisam preocupar agora, eu vou explicar direitinho depois. Vamos criar mais uma variável aqui para encerrar. Uma variável do tipo bool. Então, valor booleano guarda verdadeiro ou falso. Então, eu vou criar uma variável aqui para dizer se está chovendo lá fora. Então, vou chamar aqui de is raining. Está chovendo. Você vê que quando a gente vai nomear uma variável com mais de uma palavra, igual aqui tem duas, tem o is e tem o raining. Como a gente não consegue dar espaço de um nome para o outro, você vê que ele não reconhece, a gente geralmente usa a letra maiúscula para poder fazer essa separação. Então aqui o R de raining eu coloquei maiúsculo. Se eu tivesse uma outra palavra na frente, eu teria que colocar em maiúsculo também. Aqui eu coloco a outra palavra. Isso daqui é mais uma convenção que a gente geralmente usa. Esse estilo aqui que eu estou fazendo de nomeação chama camel case, que começa com letra minúscula, daí as outras palavras começam com letra maiúscula. Tem outros também que eu vou mostrando para vocês conforme vai passando o tempo. Então eu vou passar aqui o valor falso, não está chovendo. Então para verdadeiro e falso eu uso essas duas palavras, false para representar o valor falso e true para representar o valor verdadeiro. É tudo letra minúscula. Se eu vier aqui colocar T maiúsculo ele não vai reconhecer. Colocar qualquer coisa maiúscula ele não vai reconhecer. Então ou é true ou é false. Eu vou colocar false aqui. Vou passar esses raining aqui pro write line. E vou rodar. Então você vê que ele mostra aqui para mim falso. Vou passar aqui verdadeiro. Ele mostra aqui para mim verdadeiro. Então ele só pode guardar um desses dois valores. Outra coisa que é bacana de vocês saberem é sobre o escopo da variável. Quando eu declaro ele aqui no método, igual eu estou fazendo, todo o resto desse método vai conseguir saber dessa minha variável. Eu vou conseguir acessar ela normalmente. Agora, se eu tivesse um outro escopo aqui, você vê que eu consigo criar escopo vazio aqui também. Não preciso necessariamente estar com alguma parada antes dele. Estou com um escopo aqui dentro do método. E vou passar essa declaração aqui para dentro. Vou dar um tab para a gente poder identificar melhor. E você vê que esse raining agora não está reconhecendo mais. Está falando que o raining não existe no contexto atual. Então esse raining agora
só consegue ser visto aqui dentro desse escopo. Não consegue ser visto pelos escopos de fora. Se eu passar aqui para dentro, você vê que agora ele vê normalmente o compila normal. Só que se essa declaração tivesse do lado de fora, se tivesse aqui no main, você vê que ele não vai dar erro. Por quê? Porque esse WriteLine aqui, ele está num escopo mais para dentro e o isRain está no escopo mais para fora. Então todos os escopos que tiverem níveis maiores do que aonde eu estou declarando minha variável, aqui está num nível maior do que ela. Ele vai ter acesso a essa variável, a gente vai conseguir usar ela, mas a gente não consegue dizer o contrário disso. Os níveis mais baixos não têm acesso aos níveis mais altos de escopo. Então se eu fizesse ao contrário, não funcionaria, porque isso está no escopo mais para dentro. Se eu boto no escopo de fora, tudo funciona normalmente. Então se eu vir aqui alterar esses isRain, colocar true, eu entrei aqui para organizar melhor, e tá aqui meu true. Se eu criasse um outro escopo aqui e colocasse aqui dentro, você vê que o isRain aqui de baixo que eu estou tentando alterar também dá um erro, igual esse que está aqui fora. Se eu passasse para cá, não dá mais erro, eu consigo acessar normal, só que aqui embaixo ainda está dando erro, e se eu passar para cá, ele continua funcionando normal, só aqui embaixo que está dando erro. E se eu passar para cá, ele corrige. Então deu para ver bem como que o escopo consegue afetar quem consegue acessar essa variável. Vou apagar isso aqui que não tem necessidade. Eu posso selecionar aqui tudo e dar um Shift Tab, que aí já chega tudo aqui para mim com um espaçamento. Então isso é uma coisa muito importante de deixar guardado na sua mente, que vai ser muito relevante na hora da gente ver a diferença entre as áreas da memória, entre a stack e a heap. Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, deixem aí embaixo, eu vou estar sempre aí respondendo. Se quiserem corrigir alguma coisa, se tiver alguma coisa para acrescentar, pode deixar aí embaixo também. A ideia é estar sempre melhorando essa série aqui para vocês. Então um abraço e até logo!